Olhar. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fernando. E eu sou a Emily. Hoje vamos iniciar um novo quadro porque estamos recebendo algumas perguntas lá no e-mail. E se você quiser enviar a sua pergunta, por favor, envie lá pra gente. outroolharespiritual@gmail.com. Hoje vamos estar respondendo a pergunta do Alexandre. Não vamos falar o sobrenome do Alexandre para manter o sigilo, o mínimo de sigilo possível. Então, o Alexandre é trabalhador de uma casa apométrica aqui de São Paulo e ele pergunta o seguinte: Trabalho em uma casa apométrica aqui de São Paulo, cujo dono da casa está começando a fazer trabalhos de atendimento online, onde tanto o operador quanto os outros médiuns entram em uma sala online, que todos se conectam através de um aplicativo, e no horário programado o consulente entra da casa dele também e o atendimento é feito. Qual a opinião de vocês sobre isso? Salve Alexandre, obrigado aí pela participação. Eu e a Emily, a gente conversou bastante sobre isso que você perguntou, e obviamente a gente não é o dono da verdade. De acordo aí com nossos estudos, a gente vai dar aí a nossa opinião. Lembrando que a nossa opinião não é a opinião absoluta. Cada dirigente, pai de santo, enfim, como você disse ali, dono da casa e tal, cada um tem aí o seu modo de trabalho e acredito que cada um dentro da sua verdade. Alexandre, mas o legal também é você de repente tirar essas suas dúvidas, se você tá meio encucado com isso, não tá seguro o suficiente. Acho que o ideal é você conversar com o dirigente da sua casa, levar todas essas dúvidas, essas questões que estão te incomodando pra ele. Ele é a melhor pessoa pra sanar todas essas dúvidas que você tem, mas já que você trouxe pra gente, a gente vai levar a nossa opinião aí pra você. Alexandre, para responder sua pergunta, eu montei um esqueminha aqui, tá? Esse esqueminha, ele tem a ver com o que eu penso em relação ao atendimento online. Eu já fiz alguns atendimentos online, eu não gostei do resultado, achei que o resultado foi bem ruim, precário. Dei outros atendimentos com a entidade que trabalha comigo online, mas sem desobsessão, sem qualquer outra coisa. Foi um atendimento fraterno. Então eu tenho, assim, uma experiência mínima de atendimento online. Eu não posso falar a respeito do atendimento online, mesmo porque o atendimento online, a gente só vai conseguir falar dele daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos para ver se de fato o médium não foi atacado ou se o consulente não foi atacado. Vai existir lá o pai de santo, o dirigente da casa e tal, que vai falar que não tem problema nenhum, não sei o que, esse atendimento é tranquilo, que os médiums gostaram, que o consulente gostou e tudo mais e tal. Só que, se não deu certo na vida do consulente, o dirigente da casa vai poder falar assim: mas também ele não fez o que deveria fazer, ele não fez o dever de casa, então aí é culpa do consulente. Então nunca é culpa do atendimento e sempre acaba sendo culpa do consulente. Então fica muito difícil da gente avaliar por completo essa questão, né? Se o atendimento online de fato funciona ou não. O fato é que, na física quântica, a gente vai falar dos pensamentos, a gente vai falar que os pensamentos se conectam e tudo mais e tal, e isso é tudo muito novo pra gente. Então tem alguns dirigentes de casas que vão dizer: não, isso é uma coisa super nova e você precisa se abrir pro novo, isso, aquilo outro. Beleza. Só que a gente tem aí também, em contrapartida, um protocolo para a segurança dos médiums de 2000 anos atrás. O ocultismo, a cabala e tantas outras coisas já falavam desses campos de forças, dessas manifestações e de como tratar essas manifestações, isso há 2000 anos atrás, isso há 1000 anos atrás, entendeu? Então fica muito difícil de você desbancar 1000, 2000 anos de estudos com milhares de livros simplesmente por um achismo. Então por isso que eu sou muito cauteloso em relação aos atendimentos online, beleza? A gente sabe que a mediunidade e a incorporação vem mudando de tempos em tempos, mas uma coisa que a gente percebe que não muda é o esquema de segurança, né? Sempre tem tronqueiras, sempre tem ponto firmado, isso não muda. A gente sabe que a mediunidade diz que vem passando da inconsciência para consciência, quanto mais consciente melhor, mas uma coisa que não se vê mudar é a segurança, né? A firmeza da casa. Eu vou falar especificamente da tronqueira, porque se a gente for falar de pontos riscados, a gente vai ver, por exemplo, em livros da Goécia de muito tempo atrás, pontos riscados. A gente vai ver em cabala, muito tempo atrás, pontos riscados. Mas vamos se atentar à tronqueira. A tronqueira nada mais é do que uma manifestação da proteção no físico. A firmeza, seja ela um sanctum, se você é Rosa Cruz, você sabe do que eu tô falando. Se você trabalha com ocultismo ou coisa parecida, você sabe que o sanctum, ele tem um certo nível de proteção porque é a sua manifestação no físico. Então toda manifestação no físico, seja de tronqueira ou seja de ponto riscado, as entidades não usam isso à toa. O símbolo, ela remete
remete coisas do inconsciente. Não dá pra gente descartar, dizer, os símbolos não funcionam e a tronqueira não funciona. A tronqueira funciona sim, a tronqueira é pra proteção do médium e pra proteção da casa. Os símbolos funcionam sim, pra proteção do médium e pra proteção da casa. Então fica muito difícil de você trabalhar num ambiente, principalmente num ambiente online, fora da sua casa, porque você não vai ter a mesma proteção, você não vai ter tronqueira e por aí vai. Então vamos analisar aqui o meu esquema e aí a gente vai desmembrando essa ideia. Inclusive, quem tem oportunidade de trabalhar com Umbanda, é só experienciar, né? Num trabalho onde você costuma fazer ponto riscado, fazer uma tronqueira bem feita antes de iniciar o trabalho, experimenta fazer um trabalho antes, sem fazer o ponto riscado ou fazer a tronqueira bem feita, você já vai sentir diferença energética, principalmente no final do trabalho. Geralmente, o médium fica totalmente esgotado, porque alguém tem que lidar com aquela energia no final do trabalho. Aquele negócio, né? A corda sempre arrebenta pro lado do mais fraco. Uma outra questão também é que os ataques que a gente nota, eles são ardilosos. Muitas vezes você não vai ver ataque de um quiumba. Vou usar o termo quiumba aqui pra ficar mais fácil, mas você vai ver que às vezes tem muitos quiumbas que são inteligentíssimos e têm um certo nível de poder e de controle mental. Você vai perceber que esses ataques, eles não vão acontecer na semana que vem ou daqui 2 semanas. Você vai perceber que eles vão ficar quietinho ali, bonitinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então você acaba não tendo uma referência se o ataque funcionou, se não funcionou, se o trabalho funcionou, se não funcionou. Acredito também que essa questão da quarentena, existe o dirigente da casa, o pai de santo, enfim, que precisa pagar as contas. E ele precisa justificar para os médiuns o porquê que ele precisa pagar aquelas contas. Se não tem ninguém trabalhando, se não tem atendimento, como que ele vai pagar as contas e como que o médium vai dar lá a grana dele? Então você vê dirigentes que são viciados em trabalhos espirituais, que não conseguem ficar longe do atendimento, que nesse caso quem precisa de ajuda talvez não seja nem o consulente, sim o próprio dirigente da casa, né, que não consegue, outros médiuns também, que não conseguem ficar longe do trabalho, ter aquele momento de quietude, aquele momento que vai ler livro, vai estudar, meditar, fazer outras coisas para se fortalecer, né, porque estamos passando por um período aí diferenciado em relação ao nível planetário, e algumas coisas que são tratadas com a espiritualidade, e algumas casas, né, que acabam tratando a espiritualidade como se fosse uma empresa. Então eles querem aumentar o número de consulentes, querem aumentar o número de adeptos, querem aumentar o número de pessoas, querem aumentar o número disso e daquilo, e acabam se esquecendo da segurança, propriamente dito. Mas vamos deixar de delongas e vamos ao meu esqueminha aqui, que ficou interessante, dá pra explicar legal. Então você vai começar lá com o operador vai se ligar online, numa sala, né? E aí você vai vendo os outros médiums entrando nessa sala e fazendo sua conexão aí e tal. Espero que esses médiums tenham feito pelo menos uma oração, alguma coisa assim, se conectado, não tenham brigado com a esposa, com o marido, não tenham brigado no trânsito ou coisa parecida. Esteja todo mundo com a áurea bonitinha, bacaninha, e aí entra lá o consulente, e esse consulente também se conecta a essa sala. Então nós temos lá o operador e 4 médiuns. Meu exemplo aqui é de 4 médiuns, mas poderiam ser mais médiuns, né? Vamos se atentar a 4 médiuns. Pode ser 5, 6, 10, 20, tanto faz. A casa aonde fica a egrégora já firmada dessa casa que você trabalha, ou de qualquer outra casa por aí, fica longe, né? A casa, ela não tem condições de manifestar a sua egrégora e todas as suas proteções para todos esses médiums nessas casas que estão cada um longe do outro, e principalmente longe do campo de força dele, né? Longe da tronqueira, longe da firmeza, do campo central dele e tal. E aí, nessa casa, você tem lá uma tronqueira firmada, né? Espero eu, ou um sanctum, ou qualquer outra coisa que seja uma egrégora bacana, tal. A gente tá falando de uma casa relativamente que tenha uma certa firmeza. Então você tem lá, vamos só para recapitular. Então você tem um operador, 4 médiums, você tem lá o consulente para ser atendido, você tem a casa longe desses médiums com a tronqueira firmada e tal, o campo de força que essa casa tá exercendo somente ali no perímetro. Não tem condições de atingir esses médiums. Por mais que tenha condições, não é uma coisa garantida. E aí o operador dá o comando, faz lá o campo de força para ele e vai fazendo então o campo de força para os outros médiums. Cada médium aí com a sua cabeça firmada, tal. E na maioria das vezes, o que acontece? Esses médiums, eles talvez não tenham uma capacidade mental muito forte de manter esse campo de força durante muito tempo. O médium, para manter o campo de força durante muito tempo, ele precisa ter um certo nível de exercício de visualização, exercício da vela. Tem um nível de concentração bacana. E aí a gente pode pensar que dependendo
dependendo do tempo do exercício, se o cachorro latir, se o filho chorar, a concentração às vezes diminui, a força mental, a concentração diminui também, que pode fragilizar esse campo. A gente tem que entender também que o campo de força você precisa fazer todos os dias na sua casa para ele começar a ter uma certa vitalidade e começar a ficar permanente na sua casa. Existe um campo de força no ocultismo chamado de RMP, que é o ritual menor do pentagrama. Ele já é muito antigo, mas a Golden Dawn, que é uma ordem esotérica, conseguiu, eu vou dizer melhorar, mas a palavra não é essa, mas ele conseguiu melhorar um pouco mais essa ritualística e você faz esse campo de força de acordo com os polos magnéticos, com os pontos cardeais. E aí, se você não fizer todo o santo dia, você não vai conseguir fazer com que ele dure muito tempo. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí a gente tem lá então o operador, né, destacado ali com 4 médiums, o consulente, e vamos pensar que um desses médiums tenha uma firmeza dentro de casa. Então, se ele tem uma firmeza dentro de casa, ele tem uma proteção um pouquinho melhor. E aí foi feito também lá o campo de força para o consulente, tá tudo certo. Vamos lembrar que o médium que tem lá a tronqueirinha dele tem um campo de força um pouco melhor do que os outros, inclusive do que o operador, né? Poderia ser o operador e tal, mas é só pra gente ter como exemplo. E aí é feito a conexão entre o operador e os outros médiums e o consulente, né? Essa conexão eu coloquei ali como uns pontinhos e aí a gente abre os portais. Cada portal desse é para que os corpos desdobrados já tenham as suas respectivas conexões para você entender o que está acontecendo. Faz de conta que você é um desses médiums e você precisa entender o que está acontecendo nesse campo, nessa rede que está sendo formada, seja lá onde for. A gente não pode falar que é no astral, a gente não pode falar que é a nível mental, a gente não sabe aonde é formada essa rede de conexão. Vamos concluir que ela é formada em algum lugar e vamos pensar que seja de fato no astral, que seja formada, provavelmente deve ser a nível mental. E aí a gente tem aí os nossos portais abertos. A partir desse momento que tem os portais abertos, a gente tem que lembrar que você tem acesso à casa do consulente, o consulente também tem acesso, e o que tiver com o consulente também tem acesso a todo mundo. E aí, vamos pensar que um dos médiums, ele brigou com a esposa, teve uma discussão, é filha enchendo o saco, e esse cara não conseguiu deixar com que o seu campo de força ficasse permanentemente ali com ele. Então o campo de força de um dos médiums já falhou. Foi interrompido exatamente por conta dessa fragilidade da força mental que a gente comentou anteriormente. E aí, por conta do consulente também não ter uma força mental razoavelmente forte, o campo de força dele também caiu. Lembrando que se o consulente estivesse na casa em questão, com a sua tronqueira bonitinho, com o seu campo de força e tal, isso não iria acontecer. Aliás, não iria acontecer com ninguém, porque se o dirigente da casa, ou se o pai de santo da casa cuida bem da tronqueira, faz o serviço certinho, a tronqueira ali pode ter certeza que ela é firmeza. Lembrando que a tronqueira nada mais é do que uma proteção no físico para aterrar as energias. Mesmo que é feito a ficha de anamnese, eu acredito que, mesmo sendo online, isso deve ocorrer. Por mais que o consulente traga as questões e você fale assim, nossa, não, a gente só vai fazer uma coisa simples, a gente vai fazer um alinhamento de chakra, a gente vai fazer uma conversa fraterna, nunca se sabe de fato qual a extensão do problema daquele consulente, né? Você só vai saber a real extensão do problema quando já está feita toda essa questão, quando é feita a ligação de todos os médiums, é desdobrado todos os corpos. Então, quando já é feito todo esse trabalho, quando toda a rede já está instalada, todo mundo conectado, que você percebe de fato a extensão do problema. Pode ser que o consulente seja um assassino, matou 55 pessoas, você não sabe, pode ser que ele matou uma ou duas, pode ser que ele seja um cara muito ruim. Nós atendemos uma vez, na antiga casa que a gente trabalhava, um cara que tinha uma entidade com ele, com um certo poder mental forte, ele era dono de uma empresa que vendia medicamentos, e a gente não conseguiu resolver a questão do obsessor que estava com ele, que não era um obsessor comum. Mas vamos voltar aqui. O campo de força do consulente já caiu. Mas vamos supor que não, que fique. Mas no nosso exemplo aqui, vamos falar, não, caiu o campo de força do consulente. Mas sim ou não, sinceramente não faz diferença. Mas um dos médiums ali caiu. Pode ter certeza, um médium inexperiente, um médium que não está acostumado com um trabalho um pouco mais árduo, principalmente um trabalho cujo você está na sua casa, sem nenhuma proteção, e você precisa de muita força mental para fazer as conexões corretas e para ter os portais aí corretos, beleza? Então, agora a gente sabe que tem um obsessor ali com o consulente. E aí o operador fala assim, não, vamos tratar esse obsessor. E talvez um dos médiums
fala, eu tô sentindo um obsessor isso, obsessor aquilo, vamos trazer o obsessor. Beleza, aí os portais estão vibrando. Nesse momento que o portal tá vibrando, a gente tem que lembrar o seguinte, o obsessor, ele tem acesso à casa de todo mundo. Só que o obsessor, ele não vai na casa do cara que tem a tronqueira. É muito difícil entrar ali, tem guardiões, tem um monte de coisa ali, ele vai falar, puta, ali eu não vou. É igual o ladrão vai roubar o carro que tá mais fácil. Então ele vai falar, porra, eu não vou naquele cara ali, porque aquele cara tem tronqueira, ele faz exercício de visualização, ele faz meditação, ele é um cara que tá sempre conectado com a espiritualidade, ali vai ser problemático. O outro cara ali com o cachorrinho fala, porra, esse cara aqui, não sei o que e tal, então ele tem o portal pro operador, ele tem o portal pra todo mundo. Ele já compreendeu ali todo mundo. E você tá longe da egrégora da sua casa. Então ele vai falar assim, pô, aquela família que tretou hoje, que tá sem o campo de força, que tem os 2 filhos ali que tá gritando e tal, é ali que eu vou. Então ele acaba indo pra casa de quem? Pra casa do cara que tá ali. Então lembra que a corrente, assim como elos, o elo mais fraco é o mais atingido. E quando um elo se rompe, a corrente se quebra. Já era, não tem mais atendimento. O atendimento aqui é enxugar gelo. E eu tô falando de um obsessor só. Vamos supor que esse cara tenha 10, 15, 20, a gente não sabe. Se tivesse, seria pior. Mas vamos supor que seja um obsessor que tenha um nível mental mais forte, que conheça algumas técnicas. Então esse obsessor agora ele tem acesso à casa de todo mundo. Porque você convidou o cara pra entrar dentro da sua casa. Lembra a história do vampiro? Essa história não é do vampiro, essa história tá no ocultismo. Então você convidou o cara pra entrar e o cara tem acesso à sua residência, à sua família, o cara tem acesso a tudo. Por mais que você tenha um Exu dentro da tua casa, amparando o seu trabalho, coisa parecida, muitas vezes um Exu não faz verão. Às vezes você precisa de mais, mas vamos supor que seja lá um obsessor só e tal, e ele tem acesso à sua casa, ele viu a casa mais fácil que ele vai atacar, que é a casa ali com as crianças e tal, o cara que discutiu. Então agora ele vai começar a atacar quem? As crianças, ou a sua esposa, ou o seu marido, seja lá quem for, ele vai começar a atacar. Esse ataque você não vai ver daqui uma semana, você não vai ver daqui um mês, talvez você vai ver daqui um ano. E a questão do livre-arbítrio, né? O Exu não pode agir com base numa decisão que você tomou sozinho, né? É causa e consequência, você vai ter que colher os frutos daquilo que você plantou, literalmente. Por que você não cuidou de mim? Ele vai falar assim, queridão, seguinte, existe 1000 anos de história em relação a como você se proteger dessas coisas. Existe ponto riscado. Você sabe pra que serve ponto riscado? Não sei. Você sabe pra que serve uma tronqueira? Não sei. Então ele vai falar assim, queridão, o problema é seu. É a mesma coisa de você não ter carteira de habilitação, você não saber dirigir, você pegar um carro e entrar numa contramão e matar uma pessoa. Você acha que se você chegar na frente do juiz e falar assim, eu não sabia dirigir, mas eu peguei o carro, eu também não sabia ler placa, entrei na contramão, matei as pessoas, sinto muito. O juiz fala, o problema é seu, querido. Existem leis aqui. Então, no plano físico, em relação ao plano astral, também existem leis. E essas leis, elas não são assim, sou moderno, vou trazer uma coisa super inovadora pra vocês e que se dane todas essas leis que estão escritas aí. Eliphas Levi levou tantos anos pra escrever um livro lá, o Dogma e Ritual de Alta Magia, o outro levou tantos anos pra escrever esse livro, que se dane eles. Não tô nem aí pra eles. É a mesma coisa do cara que contesta Freud. Sabe o psicanalista que fala assim, Freud não serve pra nada. Aí eu sempre pergunto, você já leu algum livro do Freud? Não, nunca li. Então como que você tá falando mal do cara? Não tem como você contestar 100 anos de psicanálise em relação ao Freud. Não tem como você contestar o Freud sem ter lido nenhum dos 40 e poucos livros do cara. De não compreender a técnica dele. Então se você não compreende a técnica, não mexa. Se você não compreende o que você vai fazer por completo, porque se você só tá experimentando e essa experimentação você fala, eu vou ver o que acontece, é óbvio que não vai dar certo. É óbvio que vai se danar. Então, hoje em dia, existe uma instituição, existe uma tronqueira, um aterramento, existe pontos riscados, existem todos esses apetrechos e existem casas em vários lugares do Brasil e do mundo justamente para a manifestação espiritual ser feita com segurança. Porque se fosse assim, não teria casas em tantos lugares, teria uma casa só, hoje em dia, né, com internet, teria uma casa só para todo mundo. Não é assim que funciona, né? Você precisa se reunir, você precisa trazer as pessoas para próximo de você para você compreender a energia que tá acontecendo ali. E é legal chamar a atenção de novo, acho que o Fernando já falou, mas
pra questão de ser tudo muito novo, né? Não tem como você atestar que é uma coisa que a gente consegue afirmar que funciona, que é seguro, sem você ter tempos de experiência pra poder afirmar ou não. Tudo que a gente tá falando aqui são de coisas que vêm de muito tempo, de pessoas que escreveram com experiência, que vêm sendo usadas de muito tempo pra cá. Então não dá pra gente falar que tudo deve ser jogado no lixo ou desconsiderado, porque a gente tá vivenciando uma coisa diferente hoje e por conta disso a gente vai modificar tudo. A gente tem que ser sagaz e inteligente o suficiente pra entender que essas coisas não podem ser ignoradas só por conta de um momento. A gente precisa ser um pouco mais sábio do que isso. E então você deve se fazer a pergunta: por que não posso ficar longe do tratamento apométrico ou do tratamento da Umbanda ou do tratamento espiritual? Por que não posso ficar longe? Porque tenho essa necessidade do tratamento. O tratamento é pro consulente ou é pra mim? O tratamento é pra nós? Tudo bem. Então vamos assumir isso e vamos fazer com responsabilidade. Por que o dirigente quer tanto que o trabalho seja feito dessa forma? É pra pagar as contas? É porque ele quer experimentar? Porque ele quer trazer alguma coisa de novo? Tem a ver com ego, com vaidade? O que tem a ver isso? Porque me parece que esse tipo de atendimento, o que menos está sendo importado ali, que é o que deveria ser mais importante, é o consulente. O consulente, ele não tem a proteção necessária. Não adianta me falar que, e a gente fez um campo de força lá pro consulente e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Então eu sou um pouco cauteloso com isso. Pode ser que eu mude de ideia, pode ser que o atendimento de fato online funcione e seja revolucionário. Eu vou falar, gente, olha, errei, me desculpa, de fato o atendimento online funciona e vou aderir também, quero fazer o atendimento online. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração o ponto mais fraco disso tudo, que geralmente é o consulente. Saber que, principalmente, essa pessoa tá indo pedir ajuda, provavelmente é porque ela não tem uma força mental, ela tá sensibilizada, ela tá precisando realmente de ajuda. Então, talvez ela saia daquele atendimento achando que tá sendo ajudada, de repente até com a sensação de que está sendo ajudada, mas pode ser que você esteja só aguçando a sensação de ajuda, mas de repente você só tá cutucando a onça com a vara curta, não se sabe, e é isso. O Dr. Lacerda, ele nos diz o seguinte, que você tem que ter muito cuidado para mexer, por exemplo, com personalidades. Tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo. Ele fala sobre isso muitas e muitas vezes. Tomem cuidado. Eu acho que, inclusive, num dos livros do Dr. Lacerda, ele diz assim, tome cuidado para mexer com personalidades. Na outra página, ele fala a mesma coisa. Tome cuidado para mexer com personalidade. Isso tudo eu tô tratando como se fosse um obsessor. Se for uma persona, é perigoso, porque mexe com o mental inferior do consulente. Então você pode também despertar personalidades adormecidas. Não dá pra tratar o consulente como se fosse um rato de laboratório. Vamos ver se funciona, né? Você não sabe se funciona. Vamos ver se funciona. A gente só vai ver se funciona daqui 1 ano. A gente só vai ver se funciona daqui 2 anos. A gente só vai ver se funciona quando esse consulente de fato olhar e falar assim, não, realmente a minha vida mudou, foi maravilhoso. E lembrando que a gente, como médium, tratando alguém, a gente tem total responsabilidade com o que acontece com essa pessoa, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que é kármico. É kármico, a parada é kármico. Então, é aquela coisa, quando você ensina uma magia pra alguém e esse alguém usa a magia pro mal, pode ter certeza que você também tem responsabilidade nisso, porque afinal de contas quem ensinou foi você. Então, gente, tomem cuidado. Alexandre, espero ter respondido a sua pergunta. Como eu disse, eu não sou a verdade absoluta, mas aí meu tempo de experiência dentro da Umbanda, meu tempo de experiência aí com a parte espiritual, faz com que eu trabalhe com bastante cautela. Pode ser que eu seja cauteloso até demais, mas eu prefiro errar pelo excesso de cautela. Beijo, até mais. Valeu, gente, tudo de bom e até a próxima. Outro olhar.